Vamos ler o texto de Isaías capítulo 40. Let's read Isaiah 40. Tem um recado de Deus para essa igreja linda, maravilhosa do There is Senhor a Jesus. message for this beautiful church this morning. Existe uma palavra que eu acredito ser uma palavra muito pontual do Senhor para nós nessa manhã. I believe it's a very punctual word for us this morning. Quero ler do versículo 28 ao 31, texto bem conhecido. I want to read verses 28 to 31 of Isaiah 40. Antes da gente ler, me perdoem, eu quero rapidamente falar sobre a nossa contribuição para o Rio Grande do Sul, como nós enviamos a mensagem a semana passada, But before na we read, verdade semana retrasada. I just wanted to share a little bit about what we've been doing for the south Nós of Brazil. estamos em contato com algumas frentes de trabalho We've been in contact with some different de pessoas que organizations, estão people diretamente fazendo esse atendimento. that are directly involved with the work. E agora, inicialmente, nós estamos enviando recursos para o irmão da Priscila, que está ali. A And we're Priscila, sending resources to Priscilla's membro da brother. nossa igreja há muitos anos. No primeiro culto eu pedi para ela ficar em pé quando todo mundo estava sentado, não é verdade? I asked her to stand when everyone Para was todo mundo sitting, ver ela. Não adiantou muito, mas agora que está todo mundo em pé vai ficar mais but difícil we ainda. can't really see her. Priscila. O irmão da Priscila, ele tirou esse tempo para poder estar atendendo algumas famílias, alguns abrigos. But Priscilla's E brother has been working in some nós shelters. estamos junto com eles atendendo os abrigos que estão em Travessão, Novo Hamburgo e Campo Bom. And we've been helping 3 different shelters in 3 different cities. São aproximadamente 300 a 400 marmitas que essas pessoas estão recebendo diariamente. About 300 to 400 people receiving food Estamos supply. também ajudando na compra de vários kits de materiais escolares Also buying básicos para eles school receberem. supplies. Existem pessoas que estão auxiliando com carros pessoais, com jipes, com barcos. People that are helping with their own cars and Pessoas que ainda boats. estão resgatando coisas e pessoas. Rescue teams that are still rescuing Inclusive people, time que está things. resgatando nesse momento animais que estavam abandonados já há vários dias. Also rescuing animals. E nós estamos também auxiliando com medicamentos, comidas, com Helping with veterinários medication, para esses food. animais. Nós estamos procurando fazer tudo possível e a nossa palavra para vocês, para toda a igreja, visto que a maioria das pessoas que contribuíram são da nossa igreja, And the word that I have for the church this morning é o cuidado para que todo o dinheiro, todo o recurso que nós estamos enviando não apenas chegue lá, mas chegue nas mãos de quem está fazendo esse trabalho diretamente. is that we're making sure that the resources are actually reaching the Nós people vamos who estar need enviando it. no grupo geral do WhatsApp da igreja And we're going to be sending updates in the group. alguns vídeos, algumas fotos. São Some muitos pictures, vídeos, são videos. muitas fotos. Eu vou enviar alguns. There's a lot. I'm going to send a few. Inclusive cópias de recibos de compras que foram feitas. É importante vocês checarem valores, datas e o que foi adquirido. Receipts of what has been purchased. Nós sabemos que as necessidades são muito maiores do que a gente pode imaginar. And the needs are greater than we could ever Mas imagine. o que nós estamos fazendo é uma pequena parte para aliviar a dor e a perda da vida dessas famílias. So we're playing a part in all A of família, this. a Priscila está ali. Levante a mão assim, por favor, Priscila. Priscilla, can you raise your E ali uma hands? mãozinha ali levantada, Seeing balançando. little hands waving. Depois do culto, se você desejar conversar com ela, fazer alguma pergunta, pegar algum relatório a mais, fique à vontade, ela vai estar ali para If servir you want to vocês com speak toda to a her, informação. she'll be able to speak with Se you você after não fez service. nenhuma contribuição, deseja fazer uma contribuição, basta você colocar na sua contribuição que essa ajuda é para o Rio Grande do Sul e nós vamos canalizar 100% das contribuições para chegarem nas mãos de quem precisa. And if you want to help, you still can by Posso saying ouvir it's um for amém? the south of Brazil. Can I hear an amen? Isaías capítulo 40, Isaiah versículo 40, 28 Verse diz: 28 says, Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deixa eu ler mais uma vez o versículo 31. Mas os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças.
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Thank you, Holy Spirit, for this word. Que a nossa mente possa estar alerta, May our minds be alert que o nosso coração seja uma terra fértil nesta and our manhã, hearts be like fertile land para receber aquilo que o Senhor deseja nos to entregar. receive what you desire to give. Esse é o nosso desejo, o nosso That's our pedido em desire. nome de Jesus. In the name of Jesus. Pode tomar assento, You may queridos, be obrigado. seated. Thank you. É importante nós entendermos como igreja It's important to understand as a church o contexto em que nós estamos vivendo nesse tempo. the context in which we're living right now. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, What's happening in the south of está Brazil, acontecendo no Oriente Médio, what's happening in the Middle East, guerras, wars, tragédias, Tragedy. calamidades, chaos, tantas outras coisas que o mundo está em alerta, nos fornecendo noticiários todos os dias. so many other things that are being bombarded on high alert. Quero dizer para vocês que tudo isso não é novo. And it's not new. Jesus já avisou que isso aconteceria. Jesus told us 2,000 years ago. Hoje nós estamos diretamente afetados pelo que está acontecendo no Brasil. We're directly affected by what's happening in Mas se Brazil. você prestar atenção e você observar a história, But if you look around, você vai ver que mesmo antes de acontecer no Brasil, acontece e tem acontecido ao longo dos anos em tantos outros that lugares. before it happened in Brazil, it's happened in many other E places. continuará sendo assim. And it will continue to Guerras e happen. rumores de guerras. Wars and rumors of war Fome, pestes, Hunger. calamidades. and chaos. Tudo aquilo que nós estamos convivendo talvez um pouco mais de perto. All of the things we're living a little more Já fazem closely. muitos anos que isso vem acontecendo. They've been happening for E eu years. quero dizer para você que não irá parar de acontecer. And it won't stop. Porém, a igreja, However, the ela church precisa distinguir os needs to tempos. Ela distinguish. precisa discernir o tempo em que nós estamos vivendo. needs to discern the time we're living in. Existem muitas coisas que, como igreja, nós temos responsabilidades em ajudar. There are many things that we have a responsibility to. Como igreja, As nós a temos church, responsabilidades diante da comunidade, da sociedade que estamos inseridos. We have a responsibility before the society that we're in. Precisamos ajudar os necessitados. We need to help. Nós precisamos ajudar aqueles que estão passando dificuldades. We need to outreach. Nós temos que ser sensíveis We have to be sensitive às pessoas to the que people estão próximas that are close e aqueles que não estão tão próximos, and those that are not so mas que nós close. podemos chegar perto deles, nós precisamos ser sensíveis. But we have to be sensitive. Porém, However, existem importâncias there are things that are e existem important prioridades. and there are priorities. O que nós estamos falando e fazendo são importâncias, And what we're doing is mas também important, existem algumas prioridades but there are some e elas não priorities podem ser ignoradas. that cannot be E ignored. essas prioridades também tocam na missão da igreja no que diz respeito às coisas espirituais. And these priorities are about the Nós spiritual things. podemos e We devemos ajudar acerca das necessidades físicas. should attend physical needs. Mas essas pessoas não podem nos ajudar como igreja diante das nossas obrigações espirituais. But these people cannot help us with our Nós spiritual não podemos obligations. fazer uma coisa e nos esquecer de outra. We cannot do one thing and forget the other. Por isso, como igreja, That's why as a church, a nossa missão principal our main mission não é somente de ajudar os necessitados. is not to help the needy Embora only, isso talvez venha a tocar na sensibilidade do momento que estamos vivendo. although it makes us sensitive because Mas of what we're como living. igreja nós somos guardiões But as a church, we are guardians do propósito de Deus na terra. of the purpose of the Lord on E que earth. embora esse propósito envolva ajudar pessoas, And although we need to help people mas in não this se process, limita em ajudar pessoas. but that's not the Nós limit. temos uma missão espiritual a We have a cumprir. spiritual mission. Nós temos um mundo espiritual para monitorar. We have a spiritual world to Nós monitor. temos tempos e tempos espirituais para We discernir have spiritual times to discern e nos posicionar diante de tudo isso. and to position ourselves Como eu before this. disse, esse não foi o primeiro e nem será o último motivo que nós não vamos nos mover para ajudar os mais necessitados. This isn't the first or the last time we're going to help the Mas needy. entenda,
However, que o que nos leva a cumprir a nossa missão but what takes us to fulfill the não se mission resume apenas em lidar com coisas terrenas, is not only on earthly mas things, principalmente em nos envolver com coisas but espirituais. especially to be in the spiritual things. Como igreja, nós temos essa missão. As the church, we have this mission. Nós não podemos nos distrair da nossa missão. We cannot become distracted. Existem palavras que estão sendo cumpridas e tempos que estão sendo liberados nesse momento agora em que nós estamos aqui sentados. There are words that are being fulfilled while we're all sitting As here. coisas estão se preparando Things are preparing para grandes e maiores acontecimentos. to greater things. E o maior desses And acontecimentos the greatest thing é o retorno do Senhor Jesus para buscar a is the igreja coming amada. of Jesus to return to Nós his não podemos bride. perder esse foco. We cannot lose focus. Nós não podemos perder o foco nas coisas que Deus está sinalizando. We cannot lose the signs. Veja bem que quando Jesus fala sobre guerras, sobre rumores de guerras, sobre fomes, pestes, sobre aquilo que nós estamos observando na terra, When Jesus speaks of all the chaos on the world, Jesus está dando uma resposta. he's giving an answer. E a pergunta dos discípulos é: quando sucederiam as coisas para os finais dos tempos? And the question was, when would these things E happen for the end of Jesus time? mostra todas essas coisas como sinais And Jesus shows these things as que o signs tempo estava sendo cumprido. that the time was being fulfilled. Então entenda So understand, que nós não podemos tirar o foco do propósito que Deus está tentando nos we mostrar cannot lose focus from the purpose por causa dos sinais. because of the signs. Quando uma esposa ou quando uma mulher está engravidando, When a woman becomes pregnant, está num processo de gestação, she is in that period. antes de descobrir que ela está grávida, Before she even finds out she's ela pregnant, apresenta alguns sinais. she has a couple symptoms. Então entenda que os sinais são So the importantes, signs are important, mas o sinal não é o foco principal do que está but it's acontecendo. not the focus of what's O happening. sinal está indicando alguma coisa. The signs are pointing to Na something. gestação, ela está sinalizando que está gestante, que está In grávida. pregnancy, it's pointing to E uma the vez que a pregnancy. gravidez é detectada, And once you find agora out, nós vamos cuidar da criança que está sendo gerada now we're nesse going to take ventre. care of the child. O que Deus está mostrando nesses dias, And what the Lord is showing, continuará mostrando and nos we nossos continue dias, to show, são sinais. are the signs. E nós não podemos virar toda a nossa atenção e o nosso trabalho aos sinais. And we cannot turn all of our attention to the Porque signs. se isso está sinalizando algo, Because if it's pointing to existe something, algo maior que está por vir que nós precisamos nos atentar. there is something greater to come. A missão da igreja The mission of the church é estar conectada com os céus, is to be connected to heaven, para juntos discernirmos aquilo que o Senhor está fazendo. to discern what the Lord is doing. Porém, as nossas distrações pessoais, However, the distractions, não necessariamente isso que nós estamos descrevendo como sinais, not what we're describing as signs, mas as nossas distrações, as nossas necessidades, o nosso dia a dia, but our personal daily needs. todas as vezes que nós nos atentamos somente para isso, como tomando a plenitude do nosso tempo e da nossa energia, Every time these things fulfill our nós time and começamos a energy, nos cansar. we become Todos tired. nós All of us, começamos a nos cansar. we grow weary. Porque uma das coisas que mais nos trazem o descanso, Because the things that bring us rest, e por que não dizer a que mais nos traz um descanso? what most E eu brings estou us falando rest, de um descanso pleno. and I'm speaking of full Eu não estou rest. falando de alguém que trabalhou um dia inteiro e precisa de 8 horas para recompor as suas I'm not energias. talking about 8 hours of sleep. Eu não estou falando de alguém que está com a mente cansada e sai para tirar algumas férias. I'm not talking about vacation. Eu estou falando de um descanso pleno, espírito, alma e corpo. I'm talking about full Que nos rest. traz esse descanso What brings us rest é a presença de Deus. is the presence of É a the nossa Lord. comunhão com o Senhor. It's our É fellowship quando with Him. estamos literalmente It's when we are no literally centro da vontade do Senhor, in the center cumprindo of His aquilo will, que Ele nos chamou para fazer. fulfilling what He's commissioned us to do. Tudo que nós podemos fazer Everything we can do. fora do centro da vontade de Deus, Outside of the center of His mesmo will. sendo importante. Although they are Nosso important, problema não é em distinguir coisas importantes. we don't have a hard time O seeing nosso what's problema important, é organizar as nossas but prioridades. to organize our Porque priorities. tudo pode ser importante, Because everything can be mas nem important, tudo é uma but not prioridade. everything is a O priority. nosso dia a dia nós Our- temos várias importâncias, Our daily mas tasks a have a lot nossa of prioridade importance. como igreja sempre será a grande comissão. But the priority as the church is the Great Sempre Commission. será o propósito
propósito pelo qual a igreja foi is the estabelecida. purpose for which the church was established. Olhando para isso, And when we look to this, nós estamos diante de uma geração cansada. we're looking at a tired E esse generation. cansaço está dentro da igreja. And the tiredness is in the church. Nós estamos cansados. We're tired. Nossas famílias estão Our cansadas. families are tired. Nós estamos em um tempo sabático quase que contínuo. We're in a continual sabbatical Porque não conseguimos descansar o suficiente para retomar as nossas atividades e ofícios. because we can't ever rest enough. Frustrações, Frustration, decepções, being disappointed, mudanças, change, problemas que vivemos na família. problems that we live in our Tantas families, coisas so têm many nos things feito nos cansar. have tired us Eu out. quero dizer para você hoje, querido, em alto e bom som, And I want to tell you, que o Senhor deseja que todos nós venhamos a nos reposicionar the Lord desires for us to em reposition lugar de ourselves renovação, in a place of renewal, em lugar onde as nossas forças serão where our renovadas, strengths are renewed, em lugar onde as nossas forças serão reabastecidas. where our strengths are renewed. Que lugar é esse? And what is this place? Esse lugar é um lugar de espera no Senhor. It's waiting on the Lord. Os que esperam no Senhor Those who wait on the Lord renovarão as suas forças. will renew their strength. Os que esperam no Senhor Those who wait on the Lord renovarão as suas will forças. renew their strength. Sabe, talvez nós não conseguimos identificar esse lugar em Deus, Maybe we can't identify this place porque não conseguimos discernir no Espírito o que significa esperar em Deus. because we can't discern what it means to wait on the Lord. Estamos acostumados a fazer essa conexão de esperar em Deus com a espera que estamos exercendo nesse momento por alguma coisa que ainda não chegou. We make the connection on waiting on the Lord as if we're waiting for things here. A espera que nós estamos aguardando de uma documentação. Like we're waiting for papers. Pessoas que estão com processos imigratórios, por exemplo, People who are in an immigration sabem que process. existe aqueles aplicativos da imigração que mudam o status do seu processo. There's these apps where you can check your status. E eles dizem claramente que eles atualizam uma vez em cada 24 horas. And they update it every 24 hours. Mas a espera é tão But ansiosa the waiting is so full of que as pessoas anxiety. checam o aplicativo 10 They vezes no check it dia. like 10 times a day. Alguém que está esperando uma carta no Someone correio who's waiting for a letter. sabe que o correio só vai uma vez The mailman por only dia. comes once a day. Mas você checa de manhã e But you checa de check in tarde the morning and you novamente. check in the afternoon and at night. É uma espera It's this que anxious nos waiting. deixa ansiosos, Leaves us que anxious nos deixam and frustrados, frustrated. porque estamos aguardando algo que Because ainda we're não waiting chegou. for something that hasn't arrived. É uma espera que gera uma angústia. It creates this Meu frustration. Deus, parece que não vai Oh, chegar. it's not coming. Parece que não está chegando. It's not coming. Parece que tem alguma coisa Is errada. something going wrong? É essa espera que nós queremos aplicar no texto. That's the wait we think A of when we read. espera que nos traz ansiedade. The wait that brings us A anxiety. espera que nos torna The ansiosos. waiting that makes A us espera que anxious. nos desgasta. The waiting that makes nos us decepciona. tired. That makes us Alguém que estava para te fazer disappointed. algo e essa Someone who pessoa não fez. was going to do something and didn't Isso te follow through. decepcionou. And we become Não é essa disappointed. espera que te renova as forças. But that's not the waiting that Porque a renews. espera no Senhor aqui, a palavra esperar, ela também é traduzida pela palavra confiar. Because the word Você waiting vai ver is em also algumas to versões, trust. algumas traduções bíblicas, a palavra aqui de Isaías 40, Some translations in Isaiah versículo 40, 31, não é a verse palavra os 31, que esperam no Senhor, is not the word to wait, mas os que confiam no Senhor. but to trust. O que Deus está tentando nos ensinar é What the Lord is teaching us que a confiança nele, is that trusting in Him, a confiança no Senhor, trusting in the ela Lord, precisa acalmar as nossas needs almas. to calm our Ela souls, precisa acalmar as nossas needs mentes. to calm our Porque aquele que minds. prometeu, ele é fiel e justo para Because He cumprir. who promises Nós encontramos faithful o to padrão fulfill. bíblico de receber algo. And we find these Jesus standards. revelou esse padrão em Mateus And Jesus 7:7. revealed the standard to Nós sabemos receive. que Jesus falou claramente He said clearly sobre três estágios about 3 stages, ou 3 modelos em que nós precisamos entender ao receber alguma 3 coisa. models to understand, to receive. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, He said, ask and it will be given, buscar e encontrareis, seek and you will find, batei e abrir-se-vos-á. knock and the door will Ele be diz: porque open. todo aquele que pede recebe, Because those who ask todo will aquele que receive, busca encontra, those who seek will e todo find, aquele que bate abrir-se-lhe-á. and those who knock the door will be Porém, open. entenda, o que Jesus está However, ensinando aqui
o que Jesus está ensinando o que Jesus está trazendo como clareza é para que a gente possa discernir no Espírito o que fazer com aquilo que a gente precisa. Jesus is bringing us clarity to discern what we should do. Tem algumas coisas na sua vida que você vai pedir e vai receber. Some things you're going to ask and E se receive. você não recebeu pedindo, And if you don't ask, não receive significa que Deus asking, não quer te entregar. doesn't mean God doesn't want to Talvez give você it. tenha que buscar Maybe you isso. should seek it. Então, se você fica apenas dentro desse modelo de pedir So if you're only asking e não and receber, you don't receive, você acha que Deus não quer, não é a vontade dele, não é tempo, então você fica you parado. think it's not God's will, so you stop. Nem tudo que você pede e não recebe, Deus não queira te dar. Not everything that you ask for and don't receive, God doesn't Porque want algumas to give. coisas não basta apenas pedir. Because some things you have Você to do precisa more. buscar. You have to seek. Você precisa ir atrás. You have to go Você after precisa it. perseguir. You have to pursue Só it. que algumas coisas nem buscando você But recebe. sometimes even E aí você seeking, vai para um terceiro modelo, it doesn't work, so you go que to é the de third bater, thing. So you knock, que é de so insistir. you insist. Agora o grande problema é quando nós chegamos no bater, The problem is when we knock porque pedimos e não recebemos, because we asked for it. buscamos e não encontramos, We sought it out. e agora estamos no bater. Now we're knocking. E agora no bater, And in the knocking, você precisa discernir you as have to coisas. discern things. Porque tem muita gente que porque a porta não abriu, você está arrombando ela. Because sometimes the door doesn't open, so you knock Então it se down. você pediu e não recebeu, So you ask and don't buscou e receive. não You encontrou, seek, you didn't find. bateu e a porta You não se knocked abriu, and it didn't open. pastor, o que eu What faço? should I do? Espera no Wait. Senhor. Espera no Senhor. Wait on the Lord. Confia no Senhor. Trust in the Lord. Porque se você fez o que você deveria fazer Because if you did what you e as should, coisas não and aconteceram, things didn't happen, espera no Senhor. then wait. Porque qualquer coisa que você faça além daquilo que Deus te orientou a fazer Because anything you do beyond what He's instructed é abrir uma porta para se cansar. is opening the É door abrir to uma porta para tiredness, ficar exausto. to be weary. E não queira achar que essa exaustão, And this exhaustion, a Bíblia diz que até os jovens, even the young, even the young, até os moços de exaustos caem. they fall with A exhaustion. fatiga aqui, que é o The cansaço, fatigue é um nível. is a level. A exaustão é um outro Exhaustion nível. is a whole E o other grande level. problema da exaustão And the problem with é que exhaustion quando você trabalha na is exaustão, that when you work in exhaustion, você perde a sensibilidade de valores. you miss the E sensitivity você of começa a values, fazer qualquer coisa and you'll do anything, achando que qualquer meio vai justificar os seus resultados. thinking that any means will Você justify lembra the de Esaú? results. Do you remember Saul? Quando Esaú sai para poder caçar um animal e fazer um guisado para o seu pai, When he starts to make the food for his receber a father, bênção, to receive the blessing, Esau, você, na verdade, você percebe que antes de Esaú sair para caçar um animal, before Esau goes out to hunt, que era acostumado em caça, that he was used to em hunting. um dia que Esaú saiu para caçar, In one day that he goes out to por hunt, qualquer motivo, For whatever a maré reason, naquele dia não estava para peixe. it wasn't great out Aquele there. dia não era o dia da caça, It wasn't the best day não for era o dia do hunting. caçador, era o dia da caça. It wasn't great for E hunting that day. Jacó se aproveita da situação de Esaú, And Jacob takes advantage of porque the a Bíblia situation diz que Esaú estava because exausto. Esau was exhausted. E na exaustão, And in his ele perde a exhaustion, noção de valores. he loses E the ele troca a values primogenitura por um prato de and lentilhas. he trades his firstborn rights. Perigo da exaustão. The danger of Porque a exhaustion, exaustão nos leva à queda. it takes us to fall. Quando é que você cai? When do you fall? Quando você não enxerga o que está diante de When você. you don't see what's before you. Quando é que você cai? When do you fall? Quando você perde o equilíbrio. When you lose Então a balance. queda, So the fall que na verdade é precedida pela exaustão, that comes with exhaustion, nós precisamos entender e observar we need to observe como está a nossa vida. how is our life doing. Se você está cansado, If you're tired, pode ser natural. could be Se natural. você está exausto, But if you're exhausted, cuidado, careful. porque certamente você perdeu a noção de valores You lost your por values estar fazendo aquilo que você não deveria estar for fazendo, doing something you shouldn't se be doing. envolvendo com aquilo que você talvez não deveria estar se Becoming involved envolvendo, with what you shouldn't be in. colocando a mão aonde Deus não mandou você Putting colocar a your mão, hand where the Lord didn't tell ou you seja, to. Or be it, fazendo isso por conta própria. doing it by your own will. Eu acredito de todo o meu coração I believe with all my heart. que nós estamos dentro da igreja lidando com tantas coisas, We're dealing with so much in the church. e talvez esse seja um dos
principais, se não o principal motivo por que a igreja não tem cumprido a sua missão como poderia cumprir nesses Maybe it's the dias. reason why the church isn't fulfilling as she should. Que nós estamos cumprindo a nossa missão, eu não tenho dúvidas. We are fulfilling the mission. Mas como nós poderíamos estar cumprindo a nossa But as missão, we eu should, acredito que nós estamos muito longe do que Deus deseja fazer através da igreja nesse We're tempo. far from what the Lord desires to do through Eu His acredito church. que Deus deseja realizar muito mais através da igreja no meio dessa He sociedade. desires to do so much through the church. Quando nós olhamos dentro da igreja, And when we look to the nós church, estamos exaustos, we're exhausted. cansados. We're tired. Nosso cansaço às vezes é tão grande Sometimes so que tem much gente que não consegue levantar de manhã, vestir uma roupa para vir para a casa de Deus you can't mais. even get dressed to come to church anymore. Por quê? Why? Porque a exaustão te faz perder o senso de Because valores. exhaustion makes you lose your values. Então servir a Deus no sofá da minha casa assistindo pela internet. So serving online, Se você não tem como chegar na casa de Deus, tudo bem. if you can't get Mas here, se você tem okay. como chegar na But casa if de you Deus can, e você prefere ficar no conforto da sua casa and no you dia de que prefer você poderia estar na igreja, the comfort of your home, pode ser um sinal de exaustão. maybe you're Que exhausted. você perdeu o senso de valor. You lost the values. O que fazer, pastor? And what do I do then? Como superar isso? How can I overcome? Confiar no Senhor, Trusting in the Lord, esperar no Senhor, waiting on the Lord, nos faz renovar as nossas it forças. renews our strength. E aí o Senhor nos dá a instrução de como isso And acontece. so He teaches us. Porque quando você observa, ele fala assim: os que esperam no Senhor It says those who wait on the Lord renovarão as suas will forças. renew their strength. Eles subirão com asas como águias. They will fly like wings on eagles. Eles correrão e não se They will cansarão. run and not grow weary. Eles caminharão e não se They will fatigarão. walk and not faint. Sabe, eu quero quebrar aqui alguns paradigmas I want to a break some respeito paradigms de tantos e tantos vídeos e mensagens motivacionais of que all the envolvem o motivational exemplo da águia. messages that talk to us A about the maioria das eagle. coisas que você lê acerca da águia Lots of things you read que about são eagles aplicadas em motivações que às vezes nos levanta, né, nos coloca para cima. that give us that motivation. Muitas dessas coisas não são verdades. A lot of them aren't Se você true. for pesquisar realmente, você vai ver que muitas delas não são A verdades. lot of them aren't true. As pessoas começam a tomar tudo e tentar espiritualizar e aplicar tudo para trazer uma lição de vida. People spiritualize everything to teach you Mas nem something. tudo que nós falamos que acontece com a águia quando ela se renova é verdade. But not everything is true. Mas algumas coisas eu queria destacar aqui que, pelo menos assim, existe algo em comum de pessoas que estudam o assunto e eu acredito que podem nos servir. But some things I think can serve us. Eu quero falar sobre duas coisas que acontecem com a águia, I want to talk about two que things estão ligadas a isso. that are connected to A this. primeira delas First, é que a águia é uma ave que quando as tempestades começam a assolar, when the storm starts quando to os hit, ventos começam a soprar, when the wind starts ela to blow, consegue subir acima da tempestade. the eagle flies above É claro the que storm. hoje é muito fácil para a gente poder entender o que a Bíblia quer dizer com isso. We understand that now Quando você pega um voo because when you get on a e flight o céu naquele dia está nublado, and it's a little cloudy, até um pouco de chuva, it's a little stormy, você percebe que quando você vai decolar when you go up e quando você vai subindo, and when you're going up, chega um momento que você vai acima das nuvens you're above the e você clouds, percebe que essas nuvens and you notice que estão realmente cheias e carregadas de águas, that the stormy elas clouds, ficam abaixo do avião. they're below the É plane. exatamente esse o efeito das águias. That's the effect of the eagles. Quando as tempestades começam a se formar, When the storm starts ela coming, não fica esperando as tempestades soprá-la e assolapá-las, they don't keep waiting, mas ela sobe acima da but they tempestade. go above the storm, E ela deixa com que a tempestade esteja abaixo de and the si. storm is below them. Como o exemplo que eu acabei de te dar num voo que você pega e vai acima As das an nuvens. example, like the plane. O que Deus está falando é, What the Lord is saying, essas tempestades que olhando de baixo, these storms that looking, nós não conseguimos ver além delas. we can't see beyond the Esses storm, ventos contrários, the wind, essas dificuldades que nós passamos no dia a the dia, difficulty,
Como é que eu posso renovar as minhas How forças? could I possibly renew my Se strength? Deus traz a semelhança da águia, If the Lord is bringing the é similarity porque of the Ele nos eagle, deu condição de fazer algumas coisas because semelhantes He's a given ela. us some conditions. E isto é, And this is esses problemas e tempestades these que nos levam a problems, cansar, the storm que nos levam à exaustão, that bring us to o exhaustion. Senhor diz assim: você tem como The Lord says you have a ir way acima das nuvens, to go above além the das clouds, tempestades, to go above the e storm, trafegar em uma outra and dimensão. soar in another Você tem dimension. como ir além. You can go Você tem beyond. como cortar essas nuvens carregadas You can break through the e chegar clouds acima delas and go above e entender and understand que lá em cima that up there elas não podem te they afetar. will not affect Sabe you. por que nós estamos sendo tão afetados Do aqui you know why we're embaixo? so affected down Porque here? nós estamos aqui Because we're here. vivendo esta realidade We humana keep como todos living vivem. this reality. Queridos, como filhos de But Deus, as children como of God, servos de Deus, as servants, como igreja do Senhor, church of nós Christ, temos como furar este we bloqueio e ir can além break das through and go tempestades. beyond the clouds. Não é negligenciá-las, não é negligenciá-las, It's not to não é put them falar que elas aside não existem. or that they don't Os exist. problemas existem, They exist. as dificuldades The existem, difficulty as exists. crises existem, The crisis as tempestades exists. The existem. storms Mas exist. como igreja, But as the nós church, podemos estar acima das we can tempestades. go above them, Acima das tempestades. above the storm. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você Look pode to ir the person acima das next to you and say, you tempestades. can go beyond. Fale isso, por favor, fale. Tell them, Fale, lembre alguém. Say- Você pode estar acima. hey, you can Das go beyond tempestades. the storm. Você pode estar acima das You can tempestades. go beyond the storm. Sabe uma outra coisa que acontece com a águia? And another thing that happens to the É que a eagle, águia passa constantemente por um processo de molting, que é de renovação de penas. goes through a process of molting. Isso é um processo constante. And it's a constant São, process. são áreas diferentes do corpo dela que passam por esse processo constante. Different areas of the eagle's body goes through this process. Como a gente às vezes escuta que a águia, quando ela completa em torno de 40 anos, chegando à metade, aproximadamente a metade da sua vida que ela passa por esse When processo, the eagle's around 40 years old and goes through this process, na verdade ela passa por esse processo the constantemente. eagle actually goes through this process all E é the muito time. interessante porque se você olhar e assistir alguns vídeos And it's interesting because you'll watch some de videos algumas águias arrancando as suas of penas, some eagles plucking their elas feathers. começam com o seu bico a arrancar algumas They penas. themselves start to pluck the E quando a feathers. gente observa essas penas que estão sendo arrancadas, And as they're being plucked, a pergunta é: the question onde is, que está o problema com essa pena? what's wrong with the Nem feather? todas as penas que a gente percebe que são arrancadas, eu estou falando de milhares I'm de talking about a penas que a lot águia of possui. feathers that they take away. Quando elas arrancam algumas dessas penas And when they pluck them out e essas penas são colocadas para fora, and they're put out, a pergunta é: por que tirou essa pena? well, why did you take that Qual one é o away? problema que essa pena What's está the problem causando? with that feather? Na verdade, cada uma das penas que a águia possui, Actually, each feather ela tem pelo menos dois propósitos. has two purposes: Propósito de isolá-la, ou de protegê-la, ou calientá-la, to protect and bring warmth, mas o principal é um propósito de voar. but also to A fly. dinâmica do voo da águia, The eagle's flight com a devida precisão with precision que ela precisa para a missão que ela estiver cumprindo naquele momento, that it needs to fulfill the mission, seja atrás de uma presa, be it to hunt, seja para correr de um predador, be it to run away, seja para ir além das be it nuvens, to go beyond the clouds, seja para enxergar de longe aquilo que ela vai capturar. or to see what it Essa needs. dinâmica de voo, This flight a dynamic precisão que ela a The precisão que precision ela deve ter no voo that the eagle needs depende diretamente das suas penas. depends on the feather, E ela vai arrancar as penas and starts to pluck the que feathers precisam ser renovadas, that need to be que não renewed, podem mais estar ali. that cannot be there. Olhando, quando nós não entendemos, But when we look, não tem nenhum problema. there's no problem. Mas para a águia, sim, But to the eagle, porque ela yes, sente exatamente no seu voo because the eagle feels it, o que ela precisa para poder atingir a sua melhor precisão. what it needs to fly with precision. Conosco não é diferente. It's not different with Nós us. precisamos entender We need to que as understand penas elas não vão sair sozinhas. our feathers will not Nós be plucked by precisamos themselves. arrancá-las. We need to E pluck esse them. processo de arrancar penas And that process é um processo de aliviar e trazer
leveza em algumas áreas It lightens the load. que todos nós precisamos detectar em nossas And vidas. all of us need to be Deixa eu dizer para aware. você uma coisa. Let me tell you something. Você pode voar com as penas You que could você fly tem, with the feathers you mas nem have, todas as penas que você possui nesse momento, but not all the feathers you have right elas now conseguem te dar a precisão que você precisa para cumprir a missão que você give you recebeu. the precision you need. Então algumas penas você vai ter que arrancar. So you need to pluck some of them Isso é out. natural, That's natural. faz parte de um processo. It's part of a process. Talvez o medo e as defesas que nós criamos de sentir dores e desconforto Maybe the fear in our defense and not wanting to feel nos pain traz a decisão de preferir voar com penas velhas we decide to fly with old do que feathers arrancá-las instead of plucking e them ver as novas crescerem. and seeing the new ones Deixa eu come. dizer para você que você está comprometendo a sua missão You're compromising your mission pelo simples fato for the fact de não querer arrancar algumas penas. that you don't want to pluck them out. Comprometer a sua missão por não querer arrancar algumas penas. Compromising your mission for not plucking Não é the sobre feathers. voar, It's not about flying. é sobre voar com precisão. It's about flying with precision. Não é sobre servir a Deus, It's not about serving God, é sobre servir a Deus e cumprir a sua missão. but serving to fulfill the mission. Não é sobre apenas amar a Jesus, Not just to love mas Jesus, amar a Jesus but loving e amar Jesus aquilo que Jesus nos mandou fazer. and loving what He's asked us to do. Qual é a missão que Deus te entregou And what's the mission que você não está conseguindo cumprir? that you're not fulfilling? A palavra que o Senhor nos deu esses dias, e eu falei algo aqui no momento da oferta, The word that the Lord gave us é sobre aliviar algumas cargas. to lighten the load. Aliviar algumas coisas em áreas específicas, ou melhor, todas as áreas da nossa vida que estão gerando peso. To lighten all of the loads that are bringing Você sabe burden. que o peso que é colocado em carga em um avião, You know the weight that goes on the quando plane o vento é contrário when the wind is contrary e ele precisa voar no meio da and tempestade, the plane needs to fly, você sabe que ele consome muito mais combustível it burns much more fuel para chegar no mesmo destino to get to the same place por causa do peso. because of the weight. Existem muitos de nós Many of us, que nós estamos voando, we are flying. que nós estamos em direção ao nosso destino. We're going to our destiny. Mas o grande problema é, But the issue será que esse combustível será suficiente para chegar lá? is my fuel enough to get there? Por quê, pastor? Why? Porque nós estamos com muito peso, querido. We have so much weight, Nós estamos com cargas que nós não deveríamos atraí-las. loads that we shouldn't carry, Nós estamos com cargas que nós não poderíamos carregá-las. loads we shouldn't bear. Você lembra da vida de Jonas? Do you remember Jonah? Jonas entra no barco Jonah indo para goes in the Tarsis, enquanto Deus tinha mandado ele para Nínive. He was disobeying the Lord. De repente a Bíblia diz que no meio do mar, And in the middle of the ocean, Deus soprou um vento. the Lord sends E the quando wind. Deus soprou o vento, And when the wind comes, aqueles homens do barco ficaram the desesperados. men were E crazy. eles começaram a tirar os They pesos started do to barco. just cast everything out. Embora a intenção fosse correta, And their intention was good, mas eles não tinham entendimento de qual peso que estava causando aquela but they tempestade. didn't discern what load Até was porque eles causing não it all. queriam evitar a tempestade. Because they didn't want to run Eles away from queriam the evitar storm. a destruição do They barco. wanted to not have E the isso boat nos be ensina destroyed. algo And that desde os teaches us tempos something, antigos. even from before. É que quando o vento é contrário na nossa When vida, the wind comes against us, barco pesado demais heavy ships, é muito mais propenso a ser destruído. they can be destroyed. Então a primeira coisa que nós temos que fazer So what we need to do quando estamos no meio da when tempestade we're in the storm, é aliviar a carga. lighten the load. Deixa eu dizer para você uma coisa. Let me tell you something. Ouça isso, Listen, porque eu não estou apenas repetindo o que a palavra diz. I'm not just repeating the word. Eu estou dentro do que a palavra diz, liberando uma palavra profética sobre a sua In vida. the word, I'm releasing a E prophetic eu não word. estou aqui para ser um profeta do caos, I'm not being a prophet of em chaos profetizar fome, peste e terremoto. to prophesy chaos. Mas nós não estaremos isentos de tudo isso. But we will not be exempt As from this. tempestades não vão passar. The storms will not As pass dificuldades us by. não vão passar. The difficulties will not Os pass problemas us by. não vão The passar. problems won't ignore Pastor, us. então o que eu vou So fazer? what do I do? Você vai como a águia ir You're gonna além be das like eagles and go tempestades. beyond. E você vai como a águia, você vai aliviar essas And you're penas. going to lighten the load. Nós precisamos, queridos, caminhar
mais We need leves. to walk lighter. Ouça isso. Listen. A sua vida precisa ser mais Your leve. life needs to be light. Porque no meio da Because tempestade in the storm, é a leveza que vai garantir que teu barco não vai quebrar. lightness will not have your ship É a be leveza que vai destroyed. garantir que teu barco não vai Lightness ser will destruído. guarantee the safety of your boat. Seja mais leve na sua empresa. Be lighter in your business. Seja mais leve nos seus Be relacionamentos. lighter in your Quais relationships. são os relacionamentos que estão gerando peso What para are the você? relationships that are bringing burden? Que estão demandando mais de That você. are demanding too much? Traga leveza nos seus Just relacionamentos. bring lightness. Traga leveza na sua operação. Lightness to what you Traga do. leveza no seu orçamento. Lightness to your budget. Traga leveza no seu orçamento familiar. Lightness to your family budget. Sabe por quê? Do you know why? Porque morar numa casa mais simples, Because living in a simple dirigir home, um carro mais simples, driving a simple com car leveza e paz, with lightness te and leva a peace, ser muito mais feliz you're going to be full do of que joy morar numa casa grande e than living dirigir in um a carro huge caro. house, a great car. Leveza. Lightness. Diminui as cargas, querido. Lighten the load. Vira para quem está ao seu lado e fala assim: alivia as tuas cargas. Look to the person next to you and say, Porque os dias lighten your são load. maus. The days are bad. Os dias são maus. The days are evil. Alivia as suas cargas. Lighten your loads. Alivia as suas cargas, sabe por quê? Lighten your loads. You know why? Porque com o mesmo tanque de combustível você chega no seu destino. Because with that same fuel, you're Mas getting um to your avião destiny. pesado demais, But a heavy airplane, você vai ter que tomar um atalho, you're parar gonna num have to outro take a aeroporto. detour. Sabe por quê? Do you know why? Porque mesmo que o seu marcador de combustível diga que você consegue, Because even though it says you could get sabe o there, que é o marcador de combustível? do you know what the marking of your É a fuel is? experiência. It's experience. Eu consigo. It's advice. Eu vou chegar lá. I'm gonna get there. Eu já conheço o caminho. Oh, well, I know this Eu way. vou chegar lá. I'm gonna get Só there. que você não sabe But you don't know quanto de energia how much fuel o motor desse avião vai precisar para poder trafegar no meio da this tempestade. plane is gonna have to burn through Quanto the de storm. combustível ele vai ter que queimar a mais para How dar much força a esse more motor. fuel. Traduzindo isso para a nossa vida, Translating it to our você lives. pode ter passado por aqui 20 vezes. Maybe you took this path 20 O dia times. que o vento estiver soprando ao contrário, The day the wind comes, você não sabe o tanto de energia que você vai gastar para chegar do outro lado. you have no idea how much Em que energy um outro tempo você chegou tranquilamente it'll take to get there. e agora Because now você está queimando tanta energia you're para burning chegar so lá much e fuel está chegando tão cansado. and you're tired. Alivia a tua carga. Lighten the load. Alivie tudo aquilo que está te trazendo cansaço. Lighten what's making you tired. Sabe, eles sortearam They cast lots porque eles começaram a perder tudo que estava no barco. because the men started to lose everything on the E o boat. temporal não passava. And the storm wasn't, E o barco Stopping. estava para se quebrar. and the boat was E going to eles break. tiraram, fizeram um sorteio. So they cast lots. E aí quando fizeram um sorteio, foi premiada a pedra de Jonas. And Jonah was O termo selected. bíblico é lançaram sortes, né? So they cast lots on E aí Jonah. chegaram para Jonas e falaram assim: Jonas, And they said, o que está Jonah, acontecendo com você? what's happening? A gente fez um sorteio aqui We e caiu cast some você. lots and it's you. E a Bíblia diz que Jonas falou com eles And Jonah que said, estava fugindo da presença do Senhor, I'm running from the que Lord. estava desobedecendo a Deus. I'm disobeying the Eles Lord. ficaram They atemorizados. were scared. E mesmo atemorizados, And even scared, Jonas falou assim: é simples de resolver. Jonah said, that's easy. Eu sei porque que Deus enviou esse vento. I know why the storm Deus is here. enviou o vento porque eu estou aqui em The desobediência. storm is here because I'm Se vocês me disobedient. lançarem fora do If you barco, cast me vai out, ficar tudo resolvido. everything will be fine. Sabe o que aconteceu? Do you know what happened? Inicialmente eles não lançaram Jonas fora do barco. They didn't want to do it. Olharam para Jonas, deviam Looked pensar at assim: Jonah. não, Said, come on, coitado dele, come on. não vamos fazer isso. We're not going to do that with Jonah. Não, que No, isso? come on. Como que a gente vai jogar um homem no barco fora We're para going to morrer throw aí? Jonah to Não, die? não vamos fazer. No, we're not doing O it. sentimento deles They're feeling. não permitiu
eles enxergarem o propósito. and allow them to see the purpose. Deixa eu dizer para você algo no nome de Jesus, Let entenda me isso. tell you something in the name Você of precisa Jesus. desconectar o seu sentimento do propósito de Deus. You need to disconnect Porque your quando Deus te feelings dá from uma the missão, purpose, Deus because não te when dá uma missão vinculada aos seus the sentimentos. Lord gives you a purpose, Só it's que os not seus connected to your sentimentos feelings, podem comprometer a sua missão. and your feelings can compromise Eles the mission. precisaram ir além. They needed to go beyond Eles precisaram ver que não tinha saída to see that there was no way out para então jogar Jonas fora do barco. to cast Jonah out. Só que sabe o que acontece? But you know what happened? Tirar Jonas do barco Taking Jonah não out é of the fazer boat, mal para Jonas. it's not being mean to Tirar Jonah. Jonas do barco Taking him out, é abençoar is to Jonas. bless him, É colocar ele de volta ao propósito dele. placing him back in Às the vezes nós purpose. não queremos tirar pessoas das nossas vidas, Sometimes we don't want to cast que a gente está people com out pena das pessoas. because we don't want to be Querido, não é que a mean. pessoa é ruim, Oh, what if the person, é porque a not the pessoa person está is no lugar bad? errado. It's that they're not Quando in the você right tira ela place. da sua vida, When you cast them você está abençoando you're ela para que ela blessing them cumpra o propósito dela. to fulfill their purpose. Jonas não era mau, Jonah wasn't mean. Jonas era um profeta de Deus. Jonah was a prophet. Então entenda isso. So understand, Existem profetas de Deus there are que prophets. você não pode tê-los na sua vida, You can't have them next to porque you eles são como Jonas para because você. they are like Jonah to Eles te you. levam a perder as cargas que você não podia ter perdido. They take you to lose what you Porque couldn't no meio lose. daquelas cargas Because in all of that, tinham tesouros there were treasures on que that foram boat desperdiçados. that were cast out. Pastor, você não sabe, Pastor, you have no eu idea. estou sentindo que tem um peso na minha vida, I feel like there's this mas eu estou com burden, tanta pena de resolver isso. but I don't want to touch Porque that às vezes implica num rompimento de um relacionamento. because I'm going to have to break a Às vezes relationship. implica num rompimento de um relacionamento comercial, I'm going to have to empresarial, cut ties with business separação people. de uma sociedade. I'm going to have to cut Às vezes ties. implica em dispensar um funcionário. Maybe I have to fire Às vezes someone. implica em mudar o meu ciclo de amizade. Maybe I change my friendship Mas olha, às vezes implica em eu terminar um namoro. or breaking up my relationship. Não, mas eu não quero terminar esse namoro, But porque I o que don't será Come on. do meu Lord, namorado? O que what's será gonna da minha happen to my namorada? boyfriend? What's going to happen to my girlfriend? Meu namorado é um homem de My Deus. boyfriend's a good Minha guy. namorada é um homem de Deus. She's a great girl. Querido, pode ser um profeta de Deus. Could even be a Se prophet. estiver no lugar errado But in the wrong e place, você não agir, and you don't act, vai morrer ele, vai You're gonna morrer die, You're você. going to die and he's going to die. Mas se você agir, But if you act, vive ele e vive você. live you, live him, Vivem live os everybody. dois. São pesos Burdens que precisam ser aliviados. that need to be lightened. Eu vou concluir. Existe uma trajetória aqui nesse texto que parece que está fora de ordem. There's a path that seems to be out of Os que order. esperam no Senhor voarão com asas como águias. Says the text, we're going to fly like wings on eagles. Correrão e não se cansarão. We're going to run and not grow weary. Caminharão e não se We're going to fadigarão. walk and not faint. Parece que é o inverso. It's almost like Que primeiro a inverted. gente anda, First we walk, depois a gente corre, then we run, depois a gente then we voa. fly. E o texto diz sobre voar, But the text says fly, correr run, e andar. walk. Na verdade, existe uma aplicação There is an application independente para cada um desses to textos. each of these. Porque quando falamos de voar, Because when we speak of na flying, figura da águia, in an eagle's caminharmos e trafegarmos além das tempestades. way is to Quando soar. fala de corrida, When we run, corrida na Bíblia, principalmente dentro dos escritos do apóstolo Paulo, running according especially to Paul fala sobre uma missão que temos que is cumprir. about a mission to be Um fulfilled. chamado que recebemos A e temos que calling we've cumprir. received. É a nossa carreira, It's our job. é a nossa corrida. It's our running. Então, quando você olha e Deus fala assim, você vai voar como So you're águia. going to fly like wings on Você não vai eagles. permitir que essa tempestade do mundo venha te assolar e te fazer cansar. You won't allow this storm to tire Uma you vez out. que você está nessa dimensão de voar como águia, And when you're flying like an eagle, você vai conseguir cumprir a sua carreira, a sua then you're going to corrida, run, you're going to fulfill a the sua race, missão que você recebeu do the Senhor. mission you've received. E aí o que nos leva é andar. And then we can walk. Você sabe que o nosso relacionamento com Deus, Our relationship with God, ele é comparado ao andar. it's compared to Enoque walking. andou com Deus. Enoch walked. Abraão andou com Deus. Abraham Você walked. não vê a Bíblia falando que eles correram com It didn't Deus. say they ran Ou with voaram God, com or they Deus. flew with Porque com God. Deus você não voa e nem Because corre. you don't fly or Com run. Deus você anda. You walk with Porque Him. o caminhar com Deus, Because walking with Him, o caminhar com Deus, o walking passo a with the passo Lord, com Deus, step by step, é onde você absorve do Senhor it's where you absorb aquilo que você precisa para receber essa transformação what you need for the e transformation. absorver dele a natureza And you dele absorb His e se nature. tornar amigo dele. And you become His Porque no friend. final de tudo, querido, Because at the end of it all, depois que você venceu as tempestades, after you
You won over the storm. cumpriu a sua missão. You fulfilled the Só race. te resta uma coisa: You know what's left? ser amigo de Deus, Be friends with God. conviver com Ele, Live with porque é Him. com Ele que você vai viver uma eternidade Because you're going to live an inteira. eternity with Him. No céu você não vai ter luta e tempestade. In heaven, no No hardship, céu você não vai ter uma carreira a cumprir. no race to No céu fulfill, você vai ter um relacionamento a desfrutar. but fellowship O with Senhor Him. nos quer andando com Ele. He wants us walking O with Him. Senhor nos quer andando e caminhando com He Ele. wants us walking Vamos ficar em with pé Him. nesta manhã? You may stand this morning. Eu creio que o Senhor, I believe the Lord, formas diferentes, in different ways, palavras diferentes, with different words, áreas diferentes, different areas, falou conosco. He spoke to us. Falou comigo, falou com você. Spoke to me, spoke to you. Eu queria que você fechasse os olhos antes da Can you gente close concluir. your eyes? Queria que você gentilmente levantasse sim uma ou as duas mãos. Can you raise your hands? Respira fundo aí. Breathe in. Receba o renovo do Senhor. Receive the renewal of the Lord. Quero beber do teu rio, Senhor. Receba o renovo do Senhor. Receive Mantenha the suas mãos renewal erguidas. of the Lord. Keep your hands up. Mantenha os seus olhos fechados por alguns minutos. Keep your eyes closed. Come on. Tem uma brisa suave sendo derramada aqui nesta manhã. A subtle wind over us. Receba isso. A subtle breeze. Receba isso. Receive it. Oh, receba isso. Receive it. A sua jornada, Your walk, o seu cansaço. your tiredness. Bebe desta água. Drink from the water. Vem.